Olá, queridos e amados, paz de Cristo, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Estou aqui para ministrar aqui uma palavra, uma pequena reflexão para a tua vida. Abre o teu coração, gera expectativa para receber isso, porque eu tenho certeza que vai ser relevante, vai ser extremamente abençoador para você. Olha só. Eu quero falar um pouco sobre a mensagem esquecida desses dias, né? Porque o que tem sido pregado nesse tempo é um evangelho muito terreno, né? O evangelho é onde as pessoas estão mais buscando uma performance do que propriamente a verdade das escrituras, a verdade da palavra, onde as pessoas estão focando mais em você conhecer o que você pode viver aqui nessa terra do que verdadeiramente você está preocupado com a eternidade. E eu tenho, queridos, me levantado nesse tempo para voltar à essência, verdadeiramente, do que Deus deseja que a gente viva. Deus deseja que a gente viva uma vida na expectativa do que é uma vida eterna com Cristo, né? O que é, onde está, Jesus falou isso, onde está o tesouro, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então o que é que está no nosso coração nesse tempo? Verdadeiramente, o que é que está no nosso coração nesse tempo? E a gente sabe que o Evangelho tem sido ministrado, né? A Bíblia tem sido distorcida em diversos pontos e as pessoas estão dando uma ênfase exagerada à prosperidade, as pessoas estão dando uma ênfase exagerada à sua performance pessoal, as pessoas estão dando uma ênfase exagerada a uma autoajuda, a uma performance psicológica, enfim. São tantas coisas, né? E parece que você vai à igreja para se sentir bem. Mas na verdade não é esse o propósito da igreja, não é esse o propósito na verdade não é isso que é ser cristão. Você não vai para a igreja para se sentir bem, você vai para a igreja para dar uma resposta ao seu dono. Você vai para a igreja para dar uma resposta ao Senhor Jesus, você vai para a igreja para dar. E isso é muito difícil, porque as pessoas querem ir para a igreja para receber. As pessoas querem ir para a igreja para poder tirar alguma coisa, né? E sair da igreja mais leve, né? Não que isso não possa acontecer, não que a igreja não promova esse tipo de coisa, né? Não que a igreja ela não seja capaz de tocar os seus sentimentos, mas não é esse o propósito do culto. Culto é prestar uma adoração, prestar uma homenagem, você está ali verdadeiramente cumprindo o real objetivo de ser igreja, que é você fazer o que Jesus falou. Quando em uma conversa com a mulher samaritana ele diz, chegou o tempo, e verdadeiramente já chegou, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então João capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana, ele fala sobre isso, que o tempo chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então isso é ser igreja, isso é adoração, isso é culto. Culto é prestar uma adoração. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, né? Romanos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável, e esse é o culto. Então a gente sabe que não é isso que as pessoas têm dado ênfase nesse tempo. Não é essa mensagem que as pessoas têm dado ênfase. Eu quero ler algumas coisas aqui bem interessantes. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo... Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 até o 28. Diz o seguinte, olha só. E naquele tempo Jesus disse para os seus discípulos, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Esse tipo de coisa não tem sido ministrada porque as pessoas não têm ideia do que é perder a sua vida. As pessoas não têm ideia do que é renunciar. As pessoas não têm ideia do que é, dar a sua vida, dar o seu serviço, dar os seus recursos, oferecer a sua primazia ao Senhor. As pessoas não têm ideia do que é isso. Por quê? Porque sempre... você está se doando para Deus, o teu compromisso, a tua dedicação sempre está em segundo plano. Não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Sabe? Quando Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, né? Buscar em primeiro lugar, versículo 33, o reino de Deus, ele está falando sobre prioridade. E as pessoas hoje estão colocando tudo acima de Deus, né? Tudo é mais importante, né? Os compromissos pessoais são mais importantes, o nosso trabalho é mais importante, as coisas pessoais, enfim, tudo é mais importante do que a palavra de Deus. E nós não estamos dando a devida importância às instruções de Deus, né? E Jesus diz, naquele tempo, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O que é ser cristão? Quero te fazer essa pergunta. O que é ser cristão? Ser cristão é ir à igreja. Ser cristão é fazer parte de uma denominação. Ser cristão é estar... Não, queridos, não é só isso. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. E o que é ser um seguidor de Cristo? É andar nas mesmas obras que Cristo andou, é fazer as mesmas coisas que Ele fez, é você estar indo na mesma direção que Ele foi.
É nós estarmos caminhando na mesma direção que Cristo. Jesus deixou uma missão para nós, ó, ir de fazer discípulos. Pregue o evangelho a toda criatura, sabe? Ele disse ir de fazer discípulos. Então, o que nós precisamos fazer nesses dias? É sermos cristãos. O que nós precisamos ser nesse tempo? Ser verdadeiramente cristãos. E ser cristão é justamente você fazer o que Jesus mandou fazer. Ele diz, negue a si mesmo. Pensa num troço difícil. É negar a si mesmo. Por quê? O ser humano é muito autossuficiente, o ser humano ele é muito egoísta muitas vezes, gosta de fazer tudo do nosso jeito, nós gostamos de fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, tudo ao nosso bel prazer, e esquecemos da base do Evangelho. Qual é a base do Evangelho? Não é do meu jeito. Gente, Jesus não fez do jeito dele. Em todos os evangelhos a Bíblia diz que Jesus faz menção de que não veio fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Deus. Ou seja, até Cristo não veio fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade de Deus. Veio cumprir uma obra que não era só dele, mas é uma obra de Deus. Vim fazer a vontade daquele que me enviou, vim fazer a vontade de meu Pai, vim fazer a vontade do Senhor. Ou seja, Jesus deu ênfase a isso. E no Getsemane, que é um momento crucial da sua vida, né, já quando Jesus estava muito próximo a ser entregue à morte, aos fariseus, aos romanos, a tudo que ia acontecer, ele fala, Pai, se possível, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, quando Jesus sobe no Getsemane, ele faz essa oração. Passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. O que é que nós estamos fazendo, queridos, pelo Evangelho? O que é que nós estamos fazendo pelo corpo de Cristo? O que é que nós estamos fazendo pela igreja brasileira? Nós que somos acostumados muitas vezes a apontar as críticas da igreja, não porque a igreja tem críticas, não porque a igreja tem as falhas, e nós? Quais são as nossas falhas para esse tempo? Um homem de verdade, ele identifica os seus erros e ele se quebranta diante de Deus para aplicar a graça de Deus nesses erros, queridos. Sabe, nós somos muito profissionais em apontar os erros da igreja, mas eu quero te dizer, mesmo diante de todas as coisas que nós temos enfrentado nesses dias, Deus quer nos usar, sabe? Deus quer nos usar para verdadeiramente fazer aquilo que Ele diz. Lá em João capítulo 14, Jesus falando com os seus discípulos, Ele diz, se você crê em mim, você vai fazer as obras, vocês vão fazer ainda mais. Vocês vão fazer as obras que eu fiz ainda maiores, vocês vão fazer. Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras muito maiores. Ou seja, qual o desejo de Deus? É que a missão que foi passada para nós a gente execute e que a gente opere ainda em coisas ainda maiores. Ah, pastor, isso é muito difícil. Verdadeiramente. Se nós não estivermos dispostos a renunciar, verdadeiramente. Mas se nós estivermos dispostos a pegar na mão do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, eu estou disponível, eu estou disposto a viver uma vida diferente, a renunciar aos meus prazeres, os meus próprios projetos, a minha própria vida, para viver a vida que Deus tem para mim. Tudo é uma questão de prioridade, queridos. Tudo é uma questão daquilo que a gente mais valoriza nesses dias. Se nós estamos valorizando muito as redes sociais, nós vamos estar focados nisso. Se nós estamos valorizando muito a nossa performance pessoal, isso vai fazer parte de toda a nossa vida e vai tomar todo o nosso tempo. Se nós estamos valorizando muito, tudo é uma questão de prioridade. Tudo que você coloca foco, você consegue desempenhar naquela função o melhor. Tudo que você coloca um foco, você consegue executar com excelência. O que é que você tem feito? É por isso que muitas vezes dizem assim, meu Deus, a minha vida espiritual não está tão bem, eu não estou avançando da forma que eu gostaria, eu não estou crescendo da forma que é bênção de crescer, mas o que nós temos feito verdadeiramente? Existe um outro texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é muito forte para a gente poder dar continuidade a isso. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que verdadeiramente é ser cristão? O que é seguir Jesus? É você andar na direção contrária do mundo. Porque os amigos de Deus são inimigos do mundo. Ou seja, tudo que a gente sabe que é parecido com o mundo, nós temos que cair fora. Nós temos que estar numa direção contrária a isso. E nós vamos ser bem-sucedidos. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. É verdade, sem o Espírito Santo verdadeiramente fica muito difícil. Mas com o auxílio do Espírito Santo, com as ferramentas corretas que Deus já colocou no nosso coração, nós podemos fazer. Nós podemos exercer. Sabe? As pessoas não têm ideia do que é renúncia. As pessoas não têm ideia do que é evangelho verdadeiro. Né? As pessoas vão para a igreja para afogar a sua multidão de pecados e sai da igreja muitas vezes leve, porque o ministro fala muitas vezes o que as pessoas querem ouvir, né? O ministro fala que você vai ser vencedor, que você vai ter vitória, que você vai conquistar a casa, que você vai conquistar o carro dos seus sonhos, que a tua empresa vai prosperar, e tudo isso é correto. Mas a partir do momento que nós estamos ministrando aqui, ó, você vai ter que perder a sua vida.
Você tem que morrer para o mundo, para os seus desejos. Você tem que morrer para quem você é, para você viver a vida de Deus. Esse tipo de mensagem não agrega, não traz multidões, não agrega multidões, né? Não desperta o interesse do público um tipo de mensagem desse, porque é a mensagem esquecida do cristianismo, mas é a mensagem verdadeira, né? É a mensagem real da vida cristã, quando nós estamos inseridos em um projeto, em uma missão. Um homem sem missão é um homem sem legado. Jesus só conseguiu atrair multidões porque ele tinha uma missão e ele executou essa missão até o final. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Não caia em ventos de doutrina, não caia em superstições enganosas, não caia em nada que não seja a palavra de Deus genuína. O que é ser cristão? É ser um verdadeiro seguidor de Jesus, é fazer o que Jesus mandou fazer. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Ah, pastor, mas nós nunca vamos ser como Jesus. É sim. Jesus ocupa um lugar de superioridade, de grandeza, de majestade, de honra e de senhorio, de divindade. Claro que eu nunca vou ser como Jesus foi. Mas o que é que Jesus diz assim? Ei, é tempo de você fazer o que, sabe, de você se expor à minha palavra e de você fazer aquilo que está diante de você. E o que é que está diante de nós? Jesus falou. Jesus nunca colocaria algo nas escrituras que não fosse possível da gente viver. E ele diz, sede santo, ele diz, façam, ele diz, operem, vocês podem operar nas mesmas obras. Irmão, se Jesus falou que nós iríamos operar, então eu tenho essa expectativa de que nós vamos crescer nisso. É só uma questão de dedicação, de foco e de vida. Por que as manifestações do Espírito estão tão escassas hoje no meio da igreja? Porque nós não vemos verdadeiramente as manifestações que Jesus deixou escrito aqui pra gente. Em meu nome vocês vão fazer, vocês vão operar, vocês vão fazer. Porque muitas vezes quando acontece um milagre no meio da igreja, todo mundo fica perplexo. Uau, meu Deus, um milagre. Onde na verdade isso devia ser rotina, corriqueiro na igreja, acontecer várias vezes. E muitas vezes quando acontece nós ficamos abismados. Porque as pessoas elas deixaram de ter compromisso com as escrituras, elas têm compromisso consigo mesmo. E quando nós temos compromisso com nós mesmos, nós não conseguimos crescer. Por quê? Porque sempre a gente vai fazer o que dá. Sempre a gente vai fazer o que é confortável. Não, até aqui eu vou. Não pode ser me exigido acima disso aqui. Não, até aqui eu posso contribuir. Não, até aqui eu posso fazer. Mas quando nós rompemos com aquilo que dá e fazemos além, nós conseguimos ver o que verdadeiramente é o Evangelho. É quando nós estamos empregando uma força acima do comum, empregando um foco acima do comum, empregando um compromisso acima do comum, fazendo acima do que está sendo pedido. É quando nós vamos além. É por isso, queridos, que os grandes homens de Deus, eles só foram usados por Deus, porque eles decidiram ir além. Eles decidiram dar um passo maior. Eles queriam muito mais do que eles estavam desfrutando. Esse é o segredo. Qual o nível da tua vida de fome e sede? Você está inconformado com o que você está vivendo? Então você está no caminho certo, tá? É só eu coloquei para fora aqui tudo aquilo que está no meu coração para esses dias e tem muito mais, a gente vai compartilhando juntos da palavra. Se você deseja compartilhar esse vídeo, se você quer compartilhar esse vídeo, compartilha com os seus amigos, no grupo da igreja, no grupo dos jovens, no WhatsApp, fica à vontade. Seja abençoado na prática da palavra de Deus, se inscreve nesse canal, propaga para quantas pessoas você quiser e vamos, em nome de Jesus, fluir no melhor de Deus para esses dias. Essa é a verdadeira mensagem. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Deus espera que uma igreja se levante, cheia de ousadia. O que Deus espera de uma igreja? Uma igreja santa, porque nós somos chamados primeiramente para sermos santos. Antes de qualquer coisa, antes de ser pastor, antes de ser músico, antes de ser professor, antes de ser qualquer coisa, antes de você ser um grande ministro, antes de você ser um diácono, antes de você ser um líder, antes de você ser qualquer coisa, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para obedecer a Deus. Independente do cargo que você ocupa, independente daquilo que você carrega, você foi chamado para obedecer a Deus. E obedecer a Deus envolve você não ter compromisso com você mesmo, mas você ter compromisso com a palavra. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe grandemente.